Minha filha me bloqueou. Não depois de uma briga. Não depois de um grito. Ela só sumiu. Primeiro percebi que as mensagens não entregavam. Depois, o visto por último desapareceu. E aí veio o vazio. Aquele silêncio digital que grita mais do que qualquer palavra. No início, achei que fosse um erro. Ou um descuido. Talvez o celular dela tivesse dado problema. Eu esperei. Por horas. Por dias. Passei a acordar no meio da noite para checar. Abri nosso histórico de conversas como quem entra numa casa abandonada. As palavras ainda estavam lá, as fotos também. Mas ela não estava mais. E eu fiquei ali, sentada diante de uma ausência. Um fantasma com nome, CPF e meu sangue correndo nas veias. O engraçado é que eu já tinha sentido isso antes, quando o pai dela morreu. Quando me vi sozinha, segurando dois filhos, duas mochilas e uma dívida. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez foi escolha. Dela. Me bloquear foi mais do que apertar um botão, foi me apagar. Passei a inventar desculpas. Talvez estivesse ocupada, ou talvez estivesse testando algum tipo de limite. Mas no fundo eu sabia. Ela sabia o que fazia. Sabia que eu veria. Sabia que doeria. E doeu. Doía no supermercado quando eu via o biscoito que ela gostava. Doía quando eu abria o armário e via o vestido que dei de presente. Doía quando o telefone tocava. E não era ela. Principalmente quando não era ela. E no meio desse silêncio, algo começou a se quebrar dentro de mim. Mas não foi como da última vez. Não como as outras vezes. Dessa vez, a quebra foi limpa. Precisa. Como o estalo de um galho seco. Não chorei. Não gritei. Não mandei e-mail. Não pedi desculpa por algo que eu nem sabia se tinha feito. Eu só sentei, em silêncio. E comecei a pensar. E foi aí que percebi. Eu existia antes dela. E se eu quisesse, podia existir depois. Foi uma revelação fria, mas necessária. E então, uma semana depois, ela me desbloqueou. Sem aviso, sem mensagem, sem "Oi, mãe", como se nada tivesse acontecido. E naquele momento, eu tomei a decisão mais estranha e mais libertadora da minha vida. Eu ia fingir que ela nunca me desbloqueou. Como se aquele botão nunca tivesse sido apertado. Como se o vazio ainda estivesse lá. E de certa forma, ele estava. Porque o que desapareceu não foi só o acesso, foi a confiança, a conexão, o vínculo invisível que sustentava tudo. Ela quebrou. E eu não ia consertar dessa vez. Ela me desbloqueou, mas nunca disse nada. Nenhuma pergunta, nenhuma desculpa, nada. Como se o silêncio que ela me empurrou tivesse sido apenas um capricho passageiro. Como se eu tivesse obrigação de aceitar o retorno sem questionar a partida. Foi aí que eu percebi o truque. Ela não queria conversar. Ela queria acesso. Ela queria a mãe disponível. A mãe pronta. A mãe que atende na primeira chamada. Mas eu não estava mais ali. Naquela primeira semana, eu vi quando ela visualizou meu status. Vi os três pontinhos indicando que ela escrevia e depois nada. A mensagem nunca veio. E eu continuei fingindo. Fingindo que não vi. Fingindo que ela ainda estava ausente. A verdade é que a ausência dela já tinha se tornado uma presença constante. Algo que eu aprendi a carregar comigo. Como uma cicatriz, não dói mais. Mas também não some. Ela achava que bastava apertar um botão. Desbloquear, retomar, recomeçar. Mas tem coisa que não volta. Confiança, por exemplo. Respeito. Amor sem cálculo. Eu fui uma mãe inteira. Inteira quando estava cansada. Inteira quando estava doente. Inteira quando fui esquecida. Ela sabe disso. Mas saber não é sentir. E ela nunca sentiu por mim o que eu sentia por ela. Pelo menos não do mesmo jeito. Sabe o que é mais cruel? As pessoas não batem a porta quando saem da nossa vida. Elas apenas deixam de responder. E depois voltam sorrindo como se tudo estivesse igual. Mas não está. Não para quem ficou sozinha no meio do incêndio. Foi nesse tempo que comecei a observar o mundo de outro jeito. Reparei nas vizinhas que nunca são visitadas. Nas mães que olham o celular como se ele devesse algo. Nos olhos de quem espera ser lembrada. E percebi. Estamos todas na mesma sala, esperando alguém que acha que não deve mais entrar. Então comecei a fazer algo novo. Comecei a viver sem esperar.
sem medir meus dias pelas mensagens que não chegam. Acordava, tomava café, lia, saía sozinha. No primeiro dia foi estranho. No segundo, leve. No terceiro, eu ri. Não de uma piada, mas de mim, da mulher que eu fui, da mulher que esperava sempre ser prioridade de alguém que me tratava como opção. Nesse dia, deixei o celular em casa. Fui caminhar sem mapa. Voltei com um presente para mim mesma. Um livro novo, comprei flores, senti o sol no rosto, como se o mundo inteiro tivesse me desbloqueado. E talvez tenha. Talvez o que eu precisava não era a volta dela, era a volta de mim. E finalmente eu estava chegando. Alguns dias depois, ela mandou mensagem: Oi, mãe. Duas palavras. Frias. Suficientes para congelar qualquer tentativa de reconexão. Fiquei olhando para a tela, luz azul vibrando no escuro da sala. O celular pesava na mão. Meus dedos queriam responder. Meu peito não. Ela disse oi, como quem passa por você na rua depois de te deixar cair. Como se não tivesse acontecido nada. Como se o silêncio dela não tivesse me devorado viva. Apaguei a notificação. Não respondi. Na manhã seguinte, ela escreveu de novo. Você tá bem? Engraçado. Ela pergunta se estou bem. Agora. Depois de desaparecer. Depois de me excluir da vida dela com a naturalidade de quem deleta um arquivo antigo. Como se minha dor tivesse data de validade. Como se meu amor pudesse ser pausado. Por capricho. Por birra. Por orgulho? Eu não sei. Talvez ela só quisesse ver se ainda tinha poder sobre mim. Ver se eu correria ao primeiro sinal. Mas eu estava cansada de correr. Principalmente em círculos. Naquela tarde, sentei na varanda. O céu estava limpo. Silêncio lá fora. E dentro de mim também. Algo tinha mudado. Não era raiva, nem tristeza. Era uma espécie de clareza. Como se, de repente, eu enxergasse a história toda de fora. Uma história que eu passei anos escrevendo sozinha, inventando desculpas por atitudes dela, justificando ausências, aceitando migalhas como se fossem banquetes. Mas agora eu via. Ela só sabia voltar porque eu nunca aprendi a fechar a porta. Dessa vez, a porta estava fechada, trancada. E eu não ia me levantar para abrir. Ela que bate. Ela que explica. Ela que prove que entende o estrago que causou. Porque desbloquear é fácil. Difícil é reconquistar. No terceiro dia, ela mandou um áudio. Não tive coragem de ouvir. Não queria. Não ainda. Porque eu sabia, no fundo, eu sabia que não seria um pedido de desculpas. Seria mais uma tentativa de controle. Mais uma história em que eu seria a exagerada, a difícil, a dramática. Já conheço o script, mas dessa vez eu mudei o papel. Não sou mais a figurante que sofre calada. Sou a protagonista que levanta, olha ao redor e escolhe outra direção. Minha paz começou a valer mais que qualquer laço, mesmo o de sangue. E essa foi a primeira vez na vida que eu disse não, mesmo que em silêncio, mesmo que sem digitar uma só letra. Minha ausência foi a resposta. Minha ausência, enfim, tinha peso. E ela começou a sentir, porque no fundo, ela sabia. Dessa vez eu não estava fazendo cena. Eu estava indo embora de verdade. No quarto dia, ela ligou. Eu vi o nome na tela. O mesmo nome que eu escrevia em etiquetas escolares. O mesmo nome que eu cochichava quando ela tinha febre. A ligação tocou 4 vezes. Depois parou. Eu deixei tocar. Não por vingança. Por respeito a mim mesma. Ela me ensinou o silêncio. E agora eu falava fluentemente. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a mudar de tom. Do oi casual ao mãe, me responde. Depois vieram os áudios longos, os textos mais curtos. E por fim, a frase que me acertou como uma pedra. Você tá me punindo? Eu quase ri. Como se a ausência fosse punição. Como se minha presença tivesse virado um prêmio. Ela não entendeu. Não era castigo. Era consequência. Ela só sentia minha ausência, porque pela primeira vez eu não estava correndo atrás. Eu não estava tentando remendar nada. Não estava me explicando por dores que não causei. Não dessa vez. E então veio a reviravolta. Ela apareceu. Na minha porta. Cabelo preso, olhar baixo, um gesto hesitante. Como quem volta para casa, mas não sabe mais onde é o interruptor. Eu abri a porta, mas não sorri. Ela me abraçou, eu deixei.
mas não retribuí. Porque abraço sem arrependimento é só performance. Ela falou muito. Disse que sentia saudades, que andava confusa, que achava que eu não a entendia. Eu ouvi tudo, como quem lê o fim de um livro já sabendo a última frase. Ela queria recuperar algo, mas não sabia o quê. E mais importante, não sabia como. Eu perguntei sem levantar a voz: por que me bloqueou? Ela hesitou. Eu precisava de espaço. Espaço. Engraçado como chamam abandono de espaço. Eu respirei fundo e disse: espaço tem custo. Ela me olhou sem entender. Quando você me bloqueou, tirou mais do que o som da sua voz. Tirou minha paz, meu valor, meu lugar. Ela quis interromper. Eu não deixei. E agora você voltou. Mas voltou pro quê? Ela não respondeu. Porque não sabia. Ou porque não tinha coragem. A verdade é que ela estava esperando a mãe de antes. A mãe que apagava tudo com um abraço. A que dizia: tudo bem, filha, eu entendo. Mas eu não estava mais ali. A mulher que abriu a porta era outra. Mais sóbria, mais firme, mais viva. E eu vi nos olhos dela algo novo. Medo. Não medo de mim. Medo de que, pela primeira vez, ela tivesse ido longe demais. E talvez tivesse. Eu não bati a porta, mas também não deixei ela entrar por inteiro. A visita foi breve. E quando ela foi embora, eu não fiquei esperando a próxima. Porque pela primeira vez, eu era quem decidia quem ficava e quem não. Ela não voltou no dia seguinte, nem no outro. Mandou uma última mensagem: posso te ligar mais tarde? Eu não respondi. Não por desprezo, mas porque já não era necessário. Aquela pergunta carregava tudo o que ela não dizia. Pedia acesso, pedia tempo, pedia a mãe de antes. Mas aquela versão ficou para trás, enterrada com cada migalha de atenção que eu aceitei calada. Eu não me tornei fria. Eu me tornei justa. Comigo. Passei a andar mais devagar, a sentir o gosto do café, a sair sem avisar ninguém, sem precisar justificar nada. Comprei uma bolsa nova, não porque alguém ia notar, mas porque eu queria me ver bonita no espelho. E vi. Pela primeira vez em anos, vi uma mulher onde antes só havia função. Mãe. Trabalhadora. Base. Agora? Agora eu era uma presença. Minha. Ninguém mais pedia ajuda no meio da madrugada. Ninguém mais aparecia só quando precisava de dinheiro, de colo, de conselhos. E por um tempo, o silêncio pareceu estranho, quase agressivo. Mas depois, ele virou casa. A paz tem som. É o som de ninguém te culpando, de ninguém virando o rosto quando você finalmente diz não. Recebi poucas mensagens dela depois disso. Datas comemorativas, frases curtas, sem profundidade, sem verdade. E tudo bem. Eu não queria teatro. Eu queria paz. E a paz exige perda, exige corte, exige luto por quem ainda está vivo. Mas escolheu não te ver. Hoje eu vejo fotos dela pelas redes. Ela desbloqueou tudo, lembra? Mas eu não fui lá. Não assisti stories. Não comentei. Porque eu não acompanho a vida de quem me colocou no mudo. Agora, quem escolhe se escuta sou eu. Não sei se um dia ela vai entender. Não sei se vai amadurecer. Não sei se vai sentir o peso real da ausência que plantou. Mas se sentir, não será porque eu gritei. Será porque finalmente eu me calei. E nesse silêncio, eu encontrei minha força. Agora sou eu quem tem o botão. Eu que decido o volume, a presença, o fim. Se um dia ela quiser voltar, não será batendo. Será pedindo. Não será exigindo. Será perguntando. E se isso acontecer, eu estarei aqui. Mas não para salvar. Não mais. Estarei como sou hoje, inteira. Sem me dividir para caber nos vazios de ninguém. Ela me bloqueou. E quando me desbloqueou, achou que eu voltaria igual. Mas o que ela não entendeu é que, às vezes, quem você silencia aprende a viver melhor em silêncio. E quando isso acontece, você não perde só a voz daquela pessoa. Você perde o direito de ser ouvido por ela. Para sempre.